E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César do canal Estudando Matemática e da página do Facebook Estudando Matemática Studying Math. No vídeo de hoje eu vou resolver um exercício da prova da OBMAP do nível 1, no qual nós precisamos determinar o peso de uma melancia. Mas antes de ir para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo deste canal. Então vamos para a resolução. No enunciado nós temos: a quantidade de água de uma melancia corresponde a 95% de seu peso, e Joaquim retirou água dessa melancia até que a quantidade de água correspondesse a 90% de seu peso, que passou a ser 6 kg. Qual era o peso original da melancia? A primeira informação que nós temos é que a quantidade inicial de água presente em uma melancia é de 95%. No entanto, Joaquim retirou água dessa melancia, de forma que a quantidade de água correspondesse a 90% de seu peso, que agora era de 6 kg. Então a pergunta que eu tenho para vocês é: o que passou a ser 6 kg? Sabemos que o que passou a ser 6 kg é o peso da melancia. Ou seja, a melancia passou a pesar 6 kg depois que ele retirou uma determinada quantidade de água dela. Então, nós temos algumas informações a respeito do peso atual da melancia que vão nos ajudar a determinar o peso original. E eu estou me referindo a peso atual como o peso depois que ele retirou a água, e peso original, o peso antes de Joaquim retirar a água dessa melancia. Então, com relação ao peso atual da melancia, nós sabemos duas coisas: que agora ela passou a pesar 6 kg, e também que esses 6 kg representam 100% desse peso. Eu estou falando do peso atual da melancia. Além disso, sabemos também que a quantidade de água corresponde a 90% desse peso, do peso atual. Assim, 10% é representado pela parte sólida da melancia. E na parte sólida da melancia, o Joaquim não mexeu. E no peso original, essa parte sólida equivale à diferença entre o total e os 95%. Ou seja, a parte sólida no peso original da melancia equivale a 5%. Mas primeiro vamos analisar o peso atual da melancia. Nós sabemos que 100% equivale a 6 kg e 10% nós não sabemos. Eu vou chamar de x. Por que 10%? Porque foi a parte da melancia que Joaquim não mexeu. Então, quando descobrirmos qual é o peso dessa parte, nós também sabemos que esse peso equivale a 5% do peso da melancia original. Com base nessas informações, estamos estabelecendo relações entre duas grandezas, que são o peso e o percentual desse peso. E essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Isso permite que nós possamos trabalhar com a regra de 3, ou seja, nós podemos escrever uma proporção na qual 6 sobre x é igual a 100 sobre 10 e podemos multiplicar meios por extremos. Então nós teremos a seguinte situação: nós temos 6 sobre x é igual a 100 sobre 10. E aqui nós temos várias alternativas. Uma delas seria simplificar os zeros e depois multiplicar cruzado. Vejamos. Nós temos 6 vezes 1, que é 6, e x vezes 10, que é 10x. Como nosso objetivo é determinar o valor de x, podemos isolar o x realizando a operação inversa com esse 10 que está sendo multiplicado. Ou seja, x será igual a 6 dividido por 10. Isso quer dizer que x é igual a 6 décimos, ou seja, se eu dividir 0,6. Vamos só lembrar o significado desse 0,6. Esse 0,6 representa 0,6 quilos. E esse x representa a parte sólida da melancia. Agora que determinamos a parte sólida, que equivale a 10% do peso atual da melancia, podemos determinar o peso original da melancia, pensando que esses 0,6 kg no peso original da melancia equivalem a 5%. No caso do peso original, nós também podemos relacionar duas grandezas, que são o peso e o percentual desse peso. Mas como assim? Bom, nós sabemos que 0,6 kg representam 5% do peso da melancia. E depois que Joaquim retirou água, passou a equivaler a 10%. Então o que nós fizemos até agora? Nós consideramos o peso atual da melancia, que era 6 kg, determinamos quanto que é 10%, ou seja, qual que é o peso da parte sólida, e sabemos que no peso original a parte sólida equivalia a 5%, ou seja, 0,6 kg, e agora, sabendo que 0,6 kg equivale a 5% do peso original, nós conseguimos determinar o peso original, porque o peso original será, no caso, 100%. Desse modo, nós conseguimos utilizar uma outra incógnita aqui, que eu vou chamar de P, para me referir ao peso da melancia original. E novamente, aqui nós temos uma relação entre duas grandezas, que são o peso e o percentual desse peso. E essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, conseguimos escrever uma segunda regra de 3. Vejamos como vai ficar. Nós temos aqui 0,6 sobre P, que é igual a 5 sobre 100. E pelo fato das duas grandezas serem diretamente proporcionais, nós conseguimos escrever essa proporção e multiplicar meios por extremos. Eu poderia simplificar antes, mas eu já vou multiplicar direto. Então eu tenho aqui, ó,
P vezes 5, ou seja, 5P. E também temos 0,6 vezes 100. Então podemos resolver essa multiplicação, na qual 5P será igual a 0,6 vezes 100 será igual a 60. Então uma dica para resolver essa multiplicação é considerar a posição da vírgula. Se ela está aqui, logo antes do 6, e você está multiplicando por 100, ela vai caminhar 2 casas para a direita. Então teria 1, 2, por isso que agora eu tenho 60. Então 0,6 vezes 100 é igual a 60. E agora eu tenho 5 vezes P, que é igual a 60. Ou seja, P será igual, como a operação aqui é a multiplicação, a inversa é a divisão. Então P será igual a 60 dividido por 5. E sabemos que 60 dividido por 5 é igual a 12. Mas o que significa esse 12? 12 representa o peso original da melancia, ou seja, são 12 quilos. Então vamos fazer uma retomada de toda a situação. Sabendo que o peso original da melancia é de 12 quilos, e isso representa 100% desse peso original, e também que 5% representa a parte sólida da melancia, ou seja, 0,6 kg, nós sabemos que os outros 11,4 kg são representados por água. Então Joaquim retirou desses 11,4 kg uma quantidade de água suficiente para que o peso da melancia passasse a ser 6 kg. E nesse caso, 10% desse peso continua sendo esses 0,6 kg. No entanto, a quantidade de água passou a ser 90% de seu peso, ou seja, 90% de 6 kg é 5,4 kg, que são 6 menos 0,6. Portanto, como vocês podem observar, as informações que nós obtivemos, elas correspondem a todas as informações do enunciado. E dessa maneira conseguimos responder a pergunta: qual era o peso original da melancia? Ou seja, o peso original da melancia era de 12 quilos. Se você resolveu essa questão de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida sobre algum ponto da resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim nós podemos aprender mais, melhor e juntos. E não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e as suas resoluções. Conheça também as outras playlists que eu vou deixar elencadas aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.